Existe uma maneira de você conseguir pegar a virada do movimento e com um risco muito baixo na maioria das vezes, e que você tem potencial de surfar ainda um movimento grande, porque esse movimento que está virando, ele ainda está no início. Então, vou te explicar aqui nesse vídeo, fica comigo até o final. Se você não me segue, já se inscreve aqui nesse canal. Me segue lá no Instagram também, @shotscalper13, para você acompanhar o meu dia a dia, minhas operações. E se você está cansado de operar, está cansado de fazer curso, já aprendeu um monte de estratégia, mas na hora que você vai operar não sai nada, eu te convido a operar ao vivo comigo. Você vir operar e assistir a minha leitura sendo desenvolvida em tempo real. Tem um link aqui na descrição, é só você clicar e falar direto comigo, beleza? Ó, eu vou mostrar para vocês porque esse movimento ele aconteceu inclusive ontem, dia 21, né, aonde o dólar ele inicia um movimento, tá? E aí eu já falei várias vezes que não compensa caçar topo, inclusive o último vídeo eu falei sobre isso, né? Ele inicia o movimento de virada, mas a partir de um determinado ponto a gente consegue de fato entrar, né, nessa virada da pressão com um risco muito interessante. Antes, eu quero explicar a estrutura aqui para vocês. Então, o preço ele vai subir, né, normal ali. E aí, por exemplo, um momento ele vai reverter, por exemplo. Ele vai fazer isso aqui, ó, certo? Deixa eu desenhar de novo para ficar mais bonitinho. Então, ele vem na tendência aqui, ó, sobe, desce, sobe. Em algum momento ele vai reverter, tá? Ele vai fazer isso. Não compensa a gente pegar aqui, ó, porque aqui a gente vai estar caçando topo. É aquilo que eu falei que não gosto, acho inviável, tá? Uma das melhores regiões para se pegar essa virada do movimento é quando o mercado faz a correção aqui, ó, abaixo dos 50, tá? Por quê? Porque uma vez que ele rompe os 50% do dia, então você tem aqui o topo, o fundo, né, e os 50, por exemplo. Uma vez que o preço está trabalhando por baixo desses 50, eu já tenho entrada de pressão vendedora e enfraquecimento da pressão compradora. Então aqui, ó, já é um trade aonde eu já estou seguindo o fluxo do mercado, né? Aqui, por exemplo, eu estou caçando o topo, o que não é interessante, né? Mas muitas vezes o preço ele acaba corrigindo, rompe a região dos 50 e faz um reteste. O dia de ontem foi bem interessante. O mercado desenvolveu de uma forma bem técnica. Ó, primeiro, ele abre aqui dentro de uma consolidação, preso, né? Logo pela abertura, ele já dá uma oportunidade de compra aqui, ó. Já desenvolve uma compra, testa mínima, não consegue romper, faz um movimento de alta. Depois, ele faz outro pullback acima do topo rompido, deixa pullback, deixa gatilho e faz mais um movimentozinho. Mas beleza, aí o preço começa a subir e do nada ele começa a corrigir. Aqui é a região que você não vai vender, tá? Ah, mas ele reverteu, tudo bem, mas não faz sentido, não vale a pena o risco. Então, o que que a gente fica de olho? Abaixo dos 50% do dia, vou até deixar aqui, ó, a linha mais grossa para ficar bom para ver. Vamos pôr ela amarela. Ó, abaixo dos 50% do dia, você já tem uma virada da pressão. Então, quando essa barra 29 aqui ela começa a fechar por baixo dos 50, você já tem uma entrada de pressão vendedora muito maior do que havia tido aqui durante esse movimento de alta. E é aqui nesse momento que fica interessante, caso o mercado faça, né, um teste por baixo dessa região, da gente assumir um trade aqui já a favor, tá, da pressão, no caso a pressão vendedora. E se a gente observar, o preço ainda tipo não reverteu, ele ainda não fez aquele movimento explosivo. Então, muitas vezes você ainda consegue aqui capturar um movimento bacana, um movimento legal ainda, né? O grande problema, às vezes, por exemplo, do preço já ter revertido ali e você não ter pego nada, às vezes você vai querer vender aqui embaixo, por exemplo, o preço ele já esticou demais, tipo, já andou 50 pontos ali. Pô, já andou muito mais do que ele costuma andar em um dia. Então a chance de você pegar mais outro movimento lucrativo aqui de 2, 3 para um se torna menor. Agora, num cenário como esse daqui, ó, vamos colocar assim, num cenário ruim, você pega um trade até a mínima do dia. Por exemplo, vendendo aqui, ó, ruptura, um stop de 6 pontos. Aí você coloca aqui 12 pontos de alvo, ou seja, se o preço buscar a mínima num cenário ruim, você já faz 2 para 1. Agora, se ele rompe, você consegue buscar alvos maiores. Inclusive aqui, ó, pode ver que ele chegou a andar 20. Então chegou a andar 3 para 1 nesse movimento.
É um movimento, galera, que eu gosto demais de assumir, muito mesmo, tá? Talvez até mais do que a quebra, que é quando o mercado vem e faz isso. Porque, querendo ou não, a quebra, você está indo contra, por um momento, a essa pressão vigente aqui, ó. Mesmo que o mercado não está conseguindo romper topo, você está contra essa pressão. Agora, esse movimento aqui, ó, preço rompe os 50, retesta ele, você não está contra o movimento. Você está indo a favor do início desse movimento aqui, ó. É um trade muito interessante. Na maioria das vezes o stop não é grande, não é caro, né? Por exemplo, aqui, ó, o stop foi um stop de 6 pontos, é um stop baratíssimo. Alvo de 2 para 1 na mínima do dia. Excelente. Na maioria das vezes o preço sempre tem que romper topo e fundo para dar alvos maiores. Então, assim, ao meu ver, é um tipo de trade que vale muito a pena pelo risco baixo e pelo potencial de retorno alto. Tá? É uma estratégia muito simples. Aí você fala, ah, mas o mercado vai dar sempre isso? Claro que não, galera. Óbvio que não, né? Se ele desse sempre todas as coisas que, por exemplo, a gente sabe que o preço faz, tipo, ele vai sempre dar um pullback? Bom, não. Ele vai sempre dar uma quebra boa? Não. Ele vai sempre fazer uma correção boa por baixo dos 50? Não. Tem dia que ele vai passar direto. Por exemplo, aqui tem dia que ele nem corrige, ó. Foi direto. Teve um dia que ele reverte? Ó, esse dia aqui, ó. Perceba que você tem um movimento forte, certo? Aí ele começa a corrigir aqui, ó. Vamos ver quando ele rompe os 50. O que que ele faz? Ó, rompeu os 50 aqui, ó. Mas não testou. Tá vendo? Mas se testa aqui, ó. O preço veio, testou, corrigiu, deixou gatilho. Ótimo. Perfeito. É aqui o cenário ideal. Mas não é sempre que ele vai te fazer isso. Ó, outro cenário aqui, ó. O mercado vem, tava caindo. Aí ele rompe os 50 aqui, ó. Lá na frente ele ainda vem testar, ó. Tá vendo? Aqui você teve o mesmo critério que eu expliquei, ó. Ó, rompeu os 50, ancorou nos 50, só que aqui o mercado já estava quase fechando, né? Mas ó, ancorou e tal, deixou gatilho e fez o movimento de alta. É esse movimento que se torna interessante. Ó. Rompeu 50, testou 50 por cima e alvo técnico seria na máxima do dia. Tá? Esse trade aqui, para mim, ele é mais eficiente até do que às vezes você tentar pegar esse movimento aqui. Ó. Porque querendo ou não, esse movimento aqui já é um movimento de reversão. Agora, esse movimento aqui você já está trabalhando a favor do fluxo. Você já está a favor da maioria. Quem que é a maioria nesse momento? É vendedora. Ó, o mercado perdeu 50 do dia. Eu sempre falo isso, né? Eu uso essa região dos 50 como uma região de termômetro. Então, pô, se o preço está acima dos 50, eu vejo mais pressão compradora. Se ele está abaixo, mais pressão vendedora. E tiveram muitos alunos mesmo que vendeu aqui e surfou um movimento bem interessante. Tá tudo dentro de uma leitura muito simples. Por isso que eu falo, lá na sala ao vivo, a gente mapeia tudo isso daqui. Tudo que o mercado está desenhando, a gente vai mapeando as possibilidades de trade, qual é o risco de cada operação. Então, se você está cansado de operar, de fazer curso gravado, de não ter acompanhamento, vem operar comigo ao vivo. Ao vivo não tem erro, né? Já ouviu aquele ditado? Quem sabe faz ao vivo? Então, no ao vivo você vai ver tudo desenvolvendo diante dos seus olhos, você vai ver toda a contextualização, todos os tipos de movimento que o mercado faz e todas as possibilidades de operação que é gerado. Fechou? O link está aí na descrição. No mais é isso, pessoal. Vou finalizando aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e é isso. Me segue no Instagram também. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!